meu compromisso é com o presidente Bolsonaro, o meu compromisso é com esse grupo, é esse o grupo com o qual eu tenho alinhamento. E é nesse sentido que nós vamos caminhar em 26. Olá, eu sou Paula Litaif, jornalista, e hoje retomamos o Cenário Entrevista com ele que carrega consigo a responsabilidade de manter o recorde do estado com florestas mais preservadas do Brasil e também em meio a um bioma mais cobiçado do mundo. Governador do Amazonas, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Cenário. Eu que agradeço pelo convite, estou aqui à disposição para a gente falar sobre o ano de 2024, as perspectivas para 2025 e o que mais ocorrer. Como é a primeira vez que o senhor está aqui conosco no Cenário Entrevista, vamos tentar fazer um retrospecto sobre a sua entrada na política eletiva como governador. O senhor foi eleito governador em 2018, em meio a um cenário em que os eleitores estavam ali muito insatisfeitos com os políticos chamados políticos de carreira, né? Então, o senhor conseguiu ser eleito com um recorde de votos. O senhor passou seu primeiro mandato em meio a uma pandemia, né? Diante de um sistema de saúde precarizado, que já tinha sido alvo de operações, inclusive, e apesar desse enfrentamento, o senhor conseguiu novamente ser eleito com recorde de votos. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente a que fator ou a quais fatores o senhor atribui isso. Em 2018, quando eu entrei ou decidi concorrer a esse cargo, eu não tinha concorrido a nenhum outro cargo antes. Em 2016, a gente havia feito ali uma composição que, ao cabo disso, não prosperou, porque aí outro candidato compôs a chapa. Em 2018, nós tínhamos um cenário em que a população pedia pelo novo, pedia um momento novo, e o que me trouxe a essa condição foi minha história de vida, o trabalho que eu já fazia publicamente, a minha participação nas comunidades, que era uma participação muito significativa. Independente do Alô Amazonas? Independente do Alô Amazonas. Na verdade, eu sempre militei na imprensa, eu comecei com 15 anos de idade no rádio, e aí depois a migração para a televisão aconteceu de forma automática. E sempre, ou boa parte do que eu fiz na minha vida, foi essas pautas comunitárias, né? Pauta de polícia e mais pauta comunitária. Então isso fez com que eu me identificasse muito com a comunidade. E passar por processo eleitoral, apesar de ser uma outra dinâmica, aconteceu de forma muito natural. As pessoas começavam a enxergar em mim essa possibilidade de eu ocupar esse cargo, de ocupar essa posição. E aí eu entendi com muita clareza o que os políticos falavam, que ninguém é candidato de si. Sim. E, de fato, ninguém é candidato de si. Você só é candidato quando ou uma parcela do capital político ou uma parcela do capital eleitoral decide ou apoia você. Naquele momento, eu tinha o capital eleitoral, eu tinha um desejo das pessoas de eu ocupar esse cargo. Naturalmente que tem as pesquisas, elas já indicavam isso lá no final de 2017, já havia um indicativo disso. O meu primeiro mandato, ele foi um mandato muito conturbado, principalmente por conta de eu ter entrado sem fazer parte de nenhum grupo político, sem nenhum tipo de apadrinhamento, e esse caminho ele se torna muito difícil quando você não tem essas tratativas. E um maleão muito resistente também, né? Muito o status quo, o establishment, o sistema não aceitava, e ainda há uma certa repulsa ao meu nome, ao fato de eu estar aqui, de alguém que não construiu a sua história na política, de ninguém que veio de uma família de políticos, ou de alguma linhagem, ou de algum grupo político, ou qualquer coisa nesse sentido. É tanto que em 2019, quando eu assumi o governo, o secretariado que eu montei foi um secretariado extremamente técnico. Sim. Foi o secretariado mais técnico de todos os tempos. É claro que você ganha por um lado, mas você tem dificuldades por outro, em razão dessa comunicação
com a Assembleia, por exemplo. Porque sempre há divisão das pastas entre grupos políticos, tipo Lula, tem União Brasil, tem PT. Na verdade, o que você faz é uma construção para que se possa governar junto com quem é aliado, ou pelo menos com quem tem um pensamento parecido, né, com o grupo político que você pertence ou com a sua história de vida. E isso me trouxe algumas dificuldades, que ao longo do processo a gente foi dirimindo, foi entendendo. Nós enfrentamos uma crise sanitária sem precedente na história da humanidade, e isso também, levando em consideração o sistema de saúde sucateado que a gente havia encontrado, teve um peso ainda maior. Os especialistas não sabiam exatamente o que aconteceria no dia seguinte com relação ao vírus. Então, quando em 2019, quando eu assumi o governo do Estado, eu pedi para que fizessem um levantamento da rede para entender quantos leitos o Amazonas tinha, quantos equipamentos estavam disponíveis, quantos leitos de UTI, quantos leitos de enfermagem, e ninguém me dava essa informação. Ninguém sabia dessa informação. Isso nos primeiros meses de governo? Nos primeiros meses, porque cada unidade hospitalar tinha sua própria regra. Cada unidade hospitalar controlava entrada e saída de pacientes e tudo funcionava no papel, tudo era de forma física e nada digital ainda. Então, houve em 2019. Em 2019, houve uma dificuldade muito grande nesse sentido. O Estado do Amazonas, quando eu assumi, o processo de digitalização e de modernização no Estado era praticamente zero. Era praticamente zero. Hoje, nenhum documento tramita de forma física no Estado, tudo tramita de forma eletrônica. O Detran, hoje, praticamente todos os serviços você realiza através do seu celular. Aqui no Estado do Amazonas, você abre uma empresa na Jusceia em 1 hora, ou menos que isso. Nós competimos hoje com São Paulo, por exemplo, nesse processo de agilidade de abertura de empresas. Se você tiver toda a documentação, você consegue fazer todo o procedimento pelo seu celular. E da mesma forma que a gente avançou em outras áreas. E a gente, ao longo de todo esse processo de crises, da pandemia, de crises políticas e da necessidade desse alinhamento com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos e com outros atores do processo, fez com que a gente fosse se moldando ao longo desse processo e entendendo com muita clareza a importância que isso tinha para a governabilidade. Você não governa se você... No sistema que a gente tem hoje, e isso não foi montado por mim, isso não foi criado por mim. Quando eu cheguei, já estava aqui. No sistema que a gente tem democrático, você não consegue governar se não tiver o legislativo. Sim. E da mesma forma o legislativo não consegue avançar se não tiver o executivo. Então, nós avançamos muito nesse processo de diálogo, nas composições, no entendimento, e isso fez naturalmente com que em 2022 a gente pudesse superar a marca de 2018 e pudesse vir para um outro mandato. Não só isso, mas principalmente as entregas que foram feitas de marcas importantíssimas, como o Auxílio Estadual Permanente, que é o maior programa de ajuda às pessoas em condição de vulnerabilidade de todos os tempos do Amazonas, os restaurantes populares prato cheio, as grandes obras que nós conseguimos tocar, tanto na capital quanto no interior. Todos os municípios do estado do Amazonas receberam, durante o nosso primeiro mandato, investimentos, seja abastecimento de água, seja infraestrutura e tantas outras entregas que a gente fez. Então, isso fez com que o nosso governo pudesse ser reconduzido. O que chamou a atenção... Ser reconduzido a um segundo mandato. Dentro dessa análise política, principalmente em 2022, o senhor conseguiu quebrar um padrão, né, que vinha de muito tempo, principalmente no interior do Amazonas. Eu não gosto de usar o termo cacique, né, porque os próprios indígenas não gostam que a gente use cacique político, eles não gostam. Então, mas o senhor vinha ali numa concorrência com o Eduardo Braga, que tinha um interior há muito tempo, teve um interior muito tempo na mão. E esse alinhamento com os prefeitos, ele foi possível mediante o diálogo,
humildade, entender que precisa, de fato, deles, não só como subordinados, mas principalmente trabalhando em conjunto? O que fez assim, mudar essa relação de governador com os prefeitos? É o diálogo e o trabalho conjunto. Não tem como os municípios funcionarem se não tiver o apoio do Estado, e não tem como também o Estado atuar nos municípios se a gente não fizer essas composições. Por exemplo, na área de saúde, os gestores dos hospitais e parte da equipe de profissionais pertencem ao governo do Estado. Mas, se eu não fizer uma parceria com a prefeitura para que a gente gere isso, para que a gente faça a gestão de forma conjunta, nós não conseguimos fazer a entrega lá na ponta. Educação também. Se não houver um alinhamento entre o sistema educacional do município com o do Estado, a gente não vai conseguir ter um aluno preparado que sai do ensino fundamental para poder vir para o ensino médio, fazendo aquilo que é básico. Então, isso daqui é um sistema que ele precisa caminhar em parcerias. Isso independe de questões políticas. E eu fiz essa conversa com os prefeitos, em entendimento com os prefeitos, independente de bandeira partidária, independente de posicionamento, independente de quem pertencia a grupo A ou a grupo B. Agora tem uma outra coisa também que é importante nesse processo. Eu tenho uma identidade muito grande com o interior, porque eu vim do interior, vim de uma cidade pequena. E eu visitei todo o estado e eu fiz questão de ir pessoalmente, não só na sede, mas também em algumas comunidades longínquas, como, por exemplo, Belém dos Solimões, lá em Tabatinga, Feijoal, que fica lá em Benjamin Constant, aqui também no Baixo Amazonas, aqui em Parintins, ali no Zeaçu, Tracajá, Vila Amazônia, enfim, eu fiz questão e faço isso entendendo o tamanho da minha responsabilidade, porque isso independe de quem votou em mim, depende da quantidade de eleitores que tem lá, e eu faço isso com muita frequência. Né? Então, esse contato com as pessoas também foi fundamental para que as pessoas entendessem a proposta que a gente estava trazendo de modelo de governança. Não só modelo de governança, mas a maneira como o gestor trata as pessoas que estão envolvidas no processo da composição, dos gestores dos municípios, da Assembleia Legislativa. Hoje, o próximo governador que entrar, por exemplo, não dá mais para ser um governador que trata prefeitos como os prefeitos eram tratados, entendeu? Como se, enfim, com desrespeito total, de forma truculenta. Isso não se aceita, né? Isso não se aceita mais, entendeu? E essa minha aproximação com as pessoas, que é algo que eu vim construindo ao longo da minha vida e sem ter nenhum interesse em participar desse processo político, fez com que a gente tivesse essa conexão com as pessoas, e isso fez naturalmente com que o povo do Amazonas mais uma vez me conferisse um mandato. Nós falamos em saúde, né? E a gente precisa falar logo desse assunto, que é um assunto que vem sendo muito questionado, tanto no meio político, inclusive na internet, que é a transição administrativa do Complexo Hospitalar Sul, que compreende o Hospital 28 de Agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, para uma OS, Organização Social Agir. Né? Isso tem sido bastante questionado. O senhor falou ontem, numa entrevista na coletiva, de que essa mudança vai gerar uma redução no custeio de 10 milhões mês. E também um aumento nas cirurgias ortopédicas, aumento pelo menos dobrando o número de cirurgias ortopédicas diariamente no 28 de agosto. Por que isso não acontecia antes? É muito importante a sua pergunta, Paula, porque quando eu assumi em 2019 o governo do estado, a gente vinha de um sucateamento muito grande na saúde. Na sequência, nós tivemos um processo de pandemia, e durante todo esse processo, inclusive os médicos foram importantes nesse processo de apagar incêndios na saúde. Nós tínhamos e ainda carregamos um problema gravíssimo com relação ao pagamento das empresas médicas, por exemplo. Algumas delas não têm contrato, trabalham ainda de forma indenizatória, e são processos que se arrastam
há anos. Em 10 anos em alguns casos, né? Exatamente. Então, em 2020 e 2021, nós tivemos a questão da pandemia e foi o que a gente fez, foi administrar a saúde para poder prover atendimento às pessoas. 2022 foi um ano conturbado, porque é um ano de eleição e um ano muito complicado. Quando virou para 2023, nós começamos a fazer um trabalho interno de estudo para entender como nós faríamos para otimizar o atendimento na área de saúde e que o investimento feito ele pudesse ser revertido em forma de benefício para a população, porque o estado do Amazonas é um dos estados que mais investe na área da saúde. Nunca se investiu tanto na saúde como nós investimos no nosso governo. Os números são recordes e não se compara a nenhum outro período aqui do estado do Amazonas. O que nós precisávamos era otimizar esses atendimentos e apresentar resultados. Nós contratamos uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas para que nos apresentasse, desse uma olhada na nossa rede, estudasse a nossa rede, pronto-socorro, central de medicamento, SPA, maternidades, a própria secretaria, e nos apontasse caminhos onde houvesse oportunidades de melhora. O que nós estamos fazendo no complexo Zona Sul, no complexo hospitalar Zona Sul, é trazendo o que já acontece no Hospital Delfim Aziz, e essa foi uma recomendação da Fundação Getúlio Vargas. Hoje o Hospital Delfim Aziz é uma referência regional e nacional. Hoje não há uma reclamação sequer do Delfim Aziz. E esse modelo de gestão é o que a gente está trazendo para a rede, começando pelo Complexo Hospitalar Sul. Nós estamos mudando a gestão e o modelo de gestão. Nós estamos otimizando os investimentos e aumentando produtividade. Nós estamos mudando sistemas, nós estamos evitando, por exemplo, repetição de procedimentos. Enfim, nós estamos fazendo a implantação daquilo que efetivamente se adequa à nova realidade. A nossa meta, juntamente com a empresa, aliás, essa é a meta estabelecida para a empresa. Daqui a 30 dias, nós vamos sair de 6 cirurgias dia para 15 cirurgias dia. Hoje, um paciente ainda espera de 20 a 45 dias no antibiótico para poder ser operado. Mas você acha que isso é omissão do médico, da gestão? Ou Há um conjunto de fatores, né? Aqui é complicado a gente ficar apontando culpados. Todos os dias tem alguém apontando o culpado. O que a gente precisa partir aqui, e essa é a minha missão enquanto governador e da minha equipe, é a gente encontrar soluções para isso. Então, desde o dia 1º, todo mundo que presta serviço para o 28 de agosto e para o Dona Lindu vai receber no final do mês de dezembro. No mais tardar até o dia 5, até o 5º dia útil do mês seguinte, que é o que diz a nossa legislação trabalhista então, sobre o pagamento. Muda drasticamente o que hoje... Muda drasticamente. A gente acaba, por exemplo, no complexo, no 28 e no Dona Lindu, acaba, por exemplo, com indenizatórios. Não tem mais indenizatórios. Tem empresas, havia empresas lá que tinha 10 contratos no indenizatório. Então imagina todo final de mês ter que instruir todos esses processos. Era uma força-tarefa e uma angústia muito grande das nossas equipes. Hoje, nós administramos apenas um contrato, que é da empresa que está lá, é do novo gestor, da nova gestão que está lá. E ela tem metas a ser cumpridas. Então, por exemplo, já tem fornecedor que já recebeu agora, de dezembro. Tem fornecedor que já recebeu 6 milhões, por exemplo, para fornecer insumos e medicamentos. Aliás, o fornecedor ainda está entregando, ou seja, ele recebeu antecipado. E tem um detalhe, todas as compras que são feitas na atual gestão do complexo, no momento em que acontece a compra, ela vai para o portal da empresa e está lá disponível para qualquer pessoa ver. Valor, empresa, e isso é importante para a questão da transparência. Então, ou seja, quem quiser acompanhar os pagamentos que estão sendo executados, efetuados pela própria empresa aos prestadores de serviço, vai ter isso. É só entrar no site da empresa, já está disponível. Inclusive. Isso está disponível em tempo real. À medida em que a empresa fecha aqui um contrato, à medida em que ela paga um serviço, à medida em que ela paga um servidor, automaticamente já é colocado no portal da empresa.
A gente tem ainda... E só para concluir a questão Sim. dos pacientes que chegavam acidentados no complexo, que ficavam de 20 a 45 dias no antibiótico, daqui a 30 dias, e essa é a meta que a empresa vai ter que cumprir, é que esse paciente que quebrou um braço, quebrou uma perna, teve algum outro tipo de trauma, ele não demore mais de 24 horas para poder ser operado. A gente viu hoje nas redes sociais, por exemplo, Eduardo Braga, senador, dizendo que há um equívoco nessa contratação, mas não apresentou detalhes nem documentos porque haveria esse equívoco. O senhor atribui o que esse tipo de crítica em relação a Braga, assim, Eduardo Braga? Tem um monte de gente que vai criticar. Um monte de gente que eu digo, gente que torce contra, né? Porque esse é um processo enraizado de muito tempo. Tem gente que não é interessante, que não acha interessante ter essa transparência que nós estamos colocando agora. Tem gente que acha interessante manter os corredores do 28 de agosto lotados de gente. Hoje não tem ninguém no corredor do 28 de agosto. Tem gente que acha interessante isso. O que nós estamos trazendo é eficiência. Tudo que a gente fez até agora é baseado no trabalho de especialistas, de referências nacionais que deram certo e do próprio Delfim Aziz, que é um hospital em que é referência, sem nenhum exagero. Se você entra no Hospital Delfim Aziz, é como se você estivesse entrando no Sírio-Libanês ou no Einstein. E eu não estou falando isso porque eu sou governador, eu não estou falando isso porque a gente saiu lá de 35 leitos para 362 leitos, não. Pode ir lá, qualquer pessoa que quiser visitar o Delfina, vá lá fazer a visita e entender o que eu estou falando. Aliás, pergunte para um paciente que já foi atendido pelo Delfim Aziz como é que tem sido o atendimento. E é esse padrão que nós vamos trazer para o 28 de agosto. Isso é a partir deste mês, toda essa mudança, toda essa transição em relação à OS agir, mas tem um histórico, existe um passado de dívidas que devem ser pagas. Imagino como que você vai fazer essa análise para esses pagamentos. Por exemplo, temos o caso aqui do Instituto de Traumato Ortopedia do Amazonas, o ITOAN, que chamou uma coletiva para dizer que estava com 90 dias de salários atrasados e que alguns médicos estariam sido desligados dos cargos e não deram tanto detalhe sobre esse assunto. Como é que o senhor está lidando com esse tipo de informação e o que a SES vai fazer, como ela vai pagar esse retroativo para esses profissionais, uma vez que a AGI vai começar a administrar a partir de agora, né? Eu queria só fazer uma ressalva aqui do quanto os médicos foram importantes para o governo do Estado, principalmente nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos na saúde. E eu sempre, ao longo desse tempo, estabeleci comunicação com eles. Nunca, em nenhum governo, se honrou tanto pagamento dos profissionais da saúde como no nosso governo. E essa sempre foi uma inquietação minha, o atraso no pagamento a essas empresas. Só para você ter uma ideia, a gente tinha reclamação de técnico de enfermagem, de enfermeiro. Hoje não tem mais reclamação de técnico de enfermagem e de enfermeiro, porque nós absorvemos esses profissionais. Com relação ao que o Estado deve a essas empresas, nós estamos numa negociação, inclusive autorizei agora um pagamento de 58 milhões de reais, a parte dessas empresas que prestam serviço médico para o Estado do Amazonas, para as unidades do Estado do Amazonas, e nós vamos pagar tudo que a gente deve. Nós vamos continuar nessas tratativas de entendimento com as empresas para que a gente possa pagar todo esse passivo. E aí, quando o modelo, a nova gestão entrou no Complexo Hospitalar Sul, a minha determinação foi o seguinte: vamos contratar todo mundo que já está na rede. A minha determinação é essa: contrate todo mundo que já está na rede. Agora, se houver alguma preferência de algum médico, de uma empresa, dizer assim, olha, não, a gente não vai ficar sem nenhum problema. Aí a empresa tem a liberdade para tomar a decisão que ela achar melhor. É tanto que hoje, mais de 80% do corpo médico, anotem o que eu estou falando, mais de 80% do corpo médico do Complexo Hospitalar Sul é de profissionais, é formado ou são formados por profissionais locais.
mais de 80% são formados por profissionais locais. Só não ficaram e só não vão ficar aqueles que optarem em não continuar. O senhor tinha falado também na entrevista ontem, coletiva, de que abriu as portas da transição do Complexo Hospitalar Sul para o Tribunal de Contas, o Ministério Público, Defensoria. Alguma dessas instituições já se mostraram interessadas em participar dessa transição, acompanhar a transição? Eles estão participando ativamente, estão acompanhando de perto essa situação. O Ministério Público já esteve lá algumas vezes, já estendemos o convite aqui, reforço o convite aos órgãos de controle, e nem precisa avisar ninguém para ir lá não, tá? Na hora que o promotor quiser ir, na hora que a promotora quiser ir, na hora que o defensor quiser ir, na hora que o conselheiro, na hora que o auditor do Tribunal de Contas quiser ir ao complexo hospitalar, nem precisa avisar, pode ir lá conferir como é que está funcionando. E fora essa situação do 28, do Instituto Dona Lindu, o que o governo do Amazonas realizou, principalmente em 2024, de ações para melhorar e aprimorar a saúde na alta e média complexidade, tanto na capital como no interior do estado? Nós temos avançado, principalmente nessa tratativa da saúde do interior. Nós montamos agora um sistema de regulação para o Baixo Amazonas, que é um experimento que nós estamos fazendo para que o paciente lá do interior ele não dependa da regulação aqui da capital. Recentemente nós entramos numa parceria com o Barco da Saúde, o João 23, com um aporte financeiro e também com assistência técnica dos nossos profissionais, que vai começar a atender os ribeirinhos, que vai começar a atender o interior. Estamos contratando agora um novo sistema para a área de saúde, que é para que a gente tenha, que a nossa telemedicina, para ter médico 24 horas à disposição da população. Já estamos em estado avançado na questão do Hemoan, por exemplo, do novo Hemoan, que fica ali na Pedro Teixeira. Esse avanço e essas tratativas no pagamento, para regularizar a questão do pagamento das empresas, nós conseguimos avançar muito, porque para esse ano de 2024, nós não estamos trazendo passivo nenhum dos outros anos. O que está sendo devido é do ano de 2024 e de acordos que a gente fez agora em 23 e que a gente está honrando esses compromissos. Mas é um passivo muito pequeno e que a gente vai resolver aqui no menor tempo possível, naturalmente de acordo com a disponibilidade de recursos e orçamentárias do Estado. Temos a questão da entrega dos CAICs, que a gente está ampliando o atendimento. Antes o CAIC atendia, que são os atendimentos, a criança só atendia clínica geral. Hoje são 7 especialidades. Ampliamos o pronto-socorro da criança, principalmente para o atendimento no início do ano, que é quando aumentam as síndromes respiratórias. Então, a nossa rede está muito preparada para isso. O CAIME ali do Francisca Mendes, reformamos aquele CAIME, entregamos uma estrutura nova. O Hospital Francisca Mendes também, ele começou a receber agora equipamentos que vão desafogar as filas, principalmente de cateterismo, e da mesma forma, nós fizemos uma reforma no pronto-socorro João Lúcio, com apoio inclusive do BID. Enfim, há uma série de avanços que nós conseguimos fazer na área de saúde que serviram como base para as grandes transformações que nós vamos fazer a partir de agora. E só para encerrar o que a gente fez no ano de 2023, nós zeramos, por exemplo, a fila de mamografia. Hoje, uma mulher que procura o estado do Amazonas, ela consegue, a nossa rede de saúde, ela consegue fazer em no máximo 24 horas a sua mamografia. Nós fizemos isso através do nosso programa Saúde Presente, em que nós levamos as carretas para os bairros. O que a gente descobriu nessa busca para entender o problema do CISREG é que muita gente não comparecia à consulta ou porque estava trabalhando, ou porque não tinha condições de sair de casa,
por uma razão ou por outra. Então nós decidimos ir até onde essas pessoas estavam, identificando aquelas regiões em que havia a maior quantidade de pacientes nessa condição. Então a gente, além da mamografia, a gente praticamente zerou as filas de exames de imagem e ampliamos também para os homens, né, esses atendimentos. E essa foi uma ação muito significativa e que continua no ano de 2025. Existe uma parceria do governo do Amazonas com a Google Brasil para ver essa questão do CISREG? Nós estamos numa parceria com o Google para a limpeza da fila do CISREG, para que a gente consiga identificar exatamente quem de fato precisa, quem já foi atendido, quem já procurou um outro caminho de resolução. O CISREG ele é um sistema que foi desenvolvido pelo governo federal e ao longo do tempo não passou por atualizações. Esse é um sistema que nós herdamos e um sistema que nós estamos trabalhando agora a partir da limpeza da fila, deixar o CISREG de lado e migrar para um outro sistema. Certo. Agora a gente vai falar um pouco de educação. O senhor conseguiu e anunciou agora ontem o pagamento do abono do Fundeb, né? Diferentemente da Prefeitura de Manaus, que alegou não ter dinheiro em caixa para fazer esse pagamento. Os valores que o governo pretende pagar chegam até 13.500. Como é que foi esse planejamento, essa programação para se conseguir pagar o abono? A gente vem fazendo um planejamento para que efetivamente isso aconteça ao longo de todo o ano. Apesar do governo do estado ter chamado 4.000 no processo seletivo, a gente conseguiu ter uma sobra para que a gente conseguisse fazer esse pagamento do abono Fundeb no final do ano. O estado, resultado daquela preparação que a gente teve da estiagem de evitar que a atividade econômica fosse comprometida, conseguiu fazer com que a arrecadação fosse mantida, porque tem que entender o seguinte, o Fundeb ele é mantido pelos estados, né? É um fundo em que o governo federal entra com um aporte de menos de 20%. Quem entra com a maior parte desse aporte, mais de 80%, são os estados. Ou seja, o Fundeb ele é recurso do estado do Amazonas, que é administrado por um fundo federal, que faz a partilha desses recursos. Então a gente vinha se preparando ao longo de todo o ano para que a gente pudesse chegar agora e pudesse gratificar o profissional, para que pudesse fazer esse reconhecimento. E além dos profissionais que estão na sala de aula, além dos professores, nós também estamos pagando o abono Fundeb para os administrativos. Então, merendeira, por exemplo, imagina a merendeira ganhar o equivalente a 20 horas do abono Fundeb, que é de R$ 4.500. Isso faz uma diferença na vida dessa servidora. E aí vai para quem fica na secretaria, vai para o vigilante, enfim, para todos aqueles que atuam no administrativo. E a gente já está caminhando aqui para o final do cenário entrevista com o governador do Amazonas, o Wilson Lima. Vamos falar um pouquinho de segurança. É o principal e o maior calcanhar de Aquiles de todo governador. Recentemente nós tivemos em São Paulo um empresário que foi assassinado a mando do crime organizado dentro de um aeroporto, uma área federal. No Amazonas, isso tem sido um problema que vem sendo denunciado por lideranças comunitárias do interior, principalmente, né, das comunidades, que é o crime organizado em alguns pontos, principalmente na fronteira do estado do Amazonas, a tríplice fronteira. Queria saber o que o governo do Amazonas, por meio da SSP, tem feito para combater o crime organizado. A gente tem aumentado o efetivo, nós chamamos mais de 1.300 homens da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Estamos investindo em infraestrutura, como, por exemplo, as bases Arpão 1, Arpão 2 e agora a gente está mobilizando a Arpão 3 para ficar principalmente ali no Médio Solimões. Nós colocamos uma aqui na boca do Rio Branco, que é no Rio Negro, naquele trecho ali que dá acesso a Roraima. Nós adquirimos lanchas blindadas, adquirimos armamento pesado, como metralhadoras Negev. Hoje não tem uma embarcação que desça os Solimões que não seja abordada pelas nossas equipes. Antes, o policial militar estava com uma pistola e um bote de alumínio. E o traficante descia armado até os dentes de fuzil. Hoje não existe mais isso. As nossas lanchas são mais rápidas do que as lanchas que eles estão descendo o rio.
Estamos investindo também muito aqui na capital em tecnologia. Temos o nosso paredão, que é o sistema inteligente que monitora placas de veículos envolvidos em crime. Então, se um carro foi roubado hoje em Manaus, se ele estiver em movimento, ele é identificado em tempo real. Isso fez com que os roubos caíssem significativamente, isso fez com que nós avançássemos na resolução dos crimes. Só para você ter uma ideia, de 1º de janeiro até novembro deste ano, nós conseguimos reduzir em 22% os homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Só em novembro, a redução foi de 40%. E nós estamos, para o ano que vem, ampliando o nosso paredão, porque a gente vai disponibilizar esse sistema para os condomínios. Então, por exemplo, o condomínio tem um sistema de câmera, ele opta pelo nosso sistema paredão, nós vamos lá, instalamos o nosso sistema. Se entrar no condomínio um carro com a placa fria, um carro roubado ou qualquer coisa nesse sentido, o nosso sistema dispara e a nossa polícia vai lá fazer a abordagem. Isso garante uma precisão maior nas nossas abordagens, evita, por exemplo, falsas denúncias, enfim, o nosso policial já vai sabendo da ocorrência, já vai sabendo como fazer a abordagem. Além das estruturas que nós entregamos. Novo quartel da Rocan, estrutura da COI, uma estrutura que fica aqui na Recife, que é o Hospital da Polícia Militar e outros centros de apoio psicossocial a esses policiais. Então, foi um conjunto de ações que fez com que a gente conseguisse, na verdade, que a gente vai conseguir fechar o ano com bons resultados. E o governo federal tem feito sua parte em relação à segurança pública do estado do Amazonas, ou só acho que tem deixado a desejar? A gente tem um problema muito grande, principalmente na fronteira. E é isso que eu tenho discutido muito no âmbito do governo federal, de que a gente precisa de mais apoio. O Estado praticamente sozinho arca com essa responsabilidade. E sozinho a gente não consegue fazer essa segurança pública. Então a gente precisa, e é isso que eu tenho pedido do governo federal, mais apoio. O planejamento urbano, um plano habitacional executado também ajuda no combate ao crime organizado, assim como outras ações. A gente vem acompanhando principalmente esses projetos na área habitacional, aqui no Amazonas, no interior e na capital. Aí eu queria que o senhor pudesse falar sobre essas ações. A nossa meta no Amazonas Meu Lar é entregar 20 mil soluções de moradia. E aí a gente tem uma série de composições de soluções. Então tem gente que opta pelo um bônus, a indenização da casa dele, ele pega esse dinheiro da entrada num apartamento ou compra uma outra residência, ou pode ser um apartamento, ou pode ser um lote. Nós assinamos agora com a Caixa Econômica Federal, nos últimos 3 meses, contratos para a construção de 6 unidades habitacionais. Essa é uma parceria entre o Amazonas Presente, o Amazonas Meu Lar e o Minha Casa Minha Vida. O que acontece? Nenhum empreendimento do Minha Casa Minha Vida no estado do Amazonas é viável economicamente. Então, se não houver o aporte financeiro do Estado, ele não viável, avança. O senhor fala, não tem documentação? Não. Viável economicamente. Ou seja, o preço de construir um apartamento aqui é maior que em outras regiões. Entendi. Então, o preço que o governo federal, ou o valor que o governo federal destina para a construção de apartamentos, eu estou tendo que pagar R$23 mil, tirar dos cofres do Estado 23 mil para poder viabilizar a construção do empreendimento aqui. E nós estamos fazendo agora também um trabalho nós estamos subsidiando a entrada da compra do apartamento. O que nós fizemos? Eu chamei o mercado imobiliário tem aproximadamente aí 4 mil apartamentos em estoque. E a gente fez um credenciamento para que essas empresas fizessem parte do nosso programa Amazonas Meu Lar. E nós estamos identificando aquelas famílias que estão cadastradas no nosso site, aquelas que se enquadram e têm condições de fazer um financiamento, nós estamos pagando a entrada para essa pessoa. Então são entradas que vão de 20 mil a 35 mil reais, de acordo com a faixa, de acordo com a renda dessas pessoas. Nós fizemos agora o nosso primeiro feirão, a Caixa
teve que montar uma força-tarefa, porque só de projetos analisados tem 3.000 lá na fila. Entendi. E a gente conseguiu financiar vários outros apartamentos, e essa é uma ação que a gente quer tornar permanente. Além da comunidade da Sharp, que nós vamos entregar nos próximos dias aí apartamentos, além do conjunto, além da Manaus 2000, do conjunto ali da Cachoeirinha, que nós estamos construindo, e do Prosai, lá em Parintins. Só em Parintins são mais de 500 apartamentos. É claro que deve ter todo o critério, e quem tiver interesse, tem o site, com Amazonas Meu Lar, né? Exatamente, tem que se cadastrar no site, e uma vez que a pessoa é selecionada, uma equipe do nosso social vai até a casa dessa pessoa para conferir realmente os dados. Metas para 2025, você já falou sobre as ações na área habitacional, mas quais são as prioridades do governo Wilson Lima para 2025? E a gente não sabe se seria assim, todo o último ano completo do governador, a gente vai já falar sobre isso daqui a pouquinho para finalizar, mas é o ano cheio, né? Eu acredito que seja o principal ano dos seus 2 mandatos. A minha prioridade é saúde, segurança pública, educação e habitação. Nós vamos focar nessas grandes 4 áreas. Nós já começamos essa transformação agora na área da saúde. Na segurança pública nós também já temos avanços significativos e os números indicam que a gente está no caminho certo. Na habitação já fizemos entregas importantes e vamos continuar fazendo muitas entregas. A maior dela e mais significativa, talvez, que nós vamos fazer é a comunidade da Sharp, e aí você que é jornalista lembra muito bem o desespero que era das pessoas todas as vezes que chovia. Sabe aquele alagado ali? Ali já é um platô, ali já não tem mais nada de alagado, só de aterro ali foram quase 5 metros de aterro que foram... que foi feito ali para que a gente pudesse fazer as bases para construir os apartamentos. E na educação, a gente vai avançar em parcerias importantes, e aqui eu queria destacar 2 parcerias. Uma delas é que nós estamos colocando, aliás, começamos no ano passado, colocamos 1.000 alunos para estudar inglês em escolas particulares, e a parceria que a gente tem com a Fundação Matias Macchilini, no Distrito Industrial. Ali também nós estamos colocando 1.000 alunos. Nós já começamos esse processo, já tem alunos do estado que estudam lá, e agora, nesse ano de 2025, nós chegamos ao número de 1.000 alunos, que ele será permanente. Olha, tem gente que vai assistir essa entrevista só para saber o que você vai falar sobre eleições de 2026. Tenho certeza que vai ter pessoas aí, vão ter pessoas que vão clicar o link só para saber, assim, se tiver entre, né, os temas da eleição de 2026, vão lá clicar só para saber disso. Existe a possibilidade de o senhor não deixar o cargo e se manter até o final no governo em 2026 ou não? Porque já tem aí muita informação rodando sobre isso. O fato é que a gente está muito longe ainda de 2026. Poxa vida. Às vezes Eu um achei tempo... que você ia dar aquela exclusiva. É um tempo muito curto, às vezes do ponto de vista da lógica política, mas é um tempo muito longo também, porque em uma semana tudo pode mudar. Verdade. Então, assim, eu ainda não parei para pensar nisso, e isso vai depender muito de quem manda em mim, que é o povo do Amazonas. Foi ele que me conferiu o mandato, eu cheguei aqui porque ele decidiu que isso acontecesse. Jamais imaginaria que eu pudesse um dia estar ocupando essa posição. E aí tem uma coisa interessante que você falou sobre as grandes lideranças políticas que dominavam o interior. Enfim, municípios, por exemplo, como Parintins, lá eu tive a maior votação contra todo mundo. Contra o atual governador, o então governador, que era o Amazonino Mendes, contra candidato, contra senador, contra quem era prefeito, enfim. O voto pertence ao povo e não tem ninguém dono de voto. Então, muita coisa vai acontecer até 2026. Mas, primeiro, a gente tem que consultar o povo. É ele que vai guiar meu destino. Mas quais são os prós e contras de se manter no governo? Existe? O contra seria, obviamente, o senhor não ter a possibilidade de ter um novo mandato, mas também não Paula, vejo o senhor tão apegado a cargo. Paula, não sei. Pelo menos é o que o senhor fala, né? Eu não vim do mundo político.
eu estou aqui para cumprir uma missão. E eu vou cumprir uma missão. Se o povo do Amazonas entender que eu tenho que ficar até o final do meu mandato, eu fico. Se ele entender que eu tenho que caminhar para um outro cargo, assim também eu irei cumprir essa missão. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos uma exclusiva. Por favor, olha, o governo Lula vai ter um candidato ao governo do Amazonas, o presidente Lula vai ter um candidato ao governo do Amazonas, a gente sabe quem é. O ex-presidente Jair Bolsonaro também quer ter um candidato ao governo do Estado. O senhor já está trabalhando isso com sua base? A gente não teve nenhuma conversa nesse sentido, mas aqui eu já quero adiantar que o meu compromisso é com o presidente Bolsonaro, meu compromisso é com esse grupo, é esse o grupo com o qual eu tenho alinhamento, e é nesse sentido que nós vamos caminhar em 26. Dá tempo de falar de presidência da Câmara Municipal de Manaus? Bora, vamos. Rapidinho para encerrar, a equipe ali já está me chamando a atenção, me olhando ali com um olhar já. Vamos ver se a gente consegue pelo menos isso. Você vai ter um jantar agora com alguns vereadores. Não sei se você pode falar sobre isso, eu recebi essa informação. Falo sim, sem nenhum problema. Está com poucos minutos aqui no meu WhatsApp. Então, esse jantar com os vereadores é um alinhamento, é uma conversa intrapartidária, extrapartidária, o que a gente pode falar? Não tem relação com a escolha do próximo presidente da Câmara de Manaus. Eu estou fazendo isso como faço todo fim de ano. Já reuni, por exemplo, com os deputados, reuni hoje com os funcionários da sede. Hoje a gente tem, até o final do ano, quase que confraternização 3, 4 vezes por dia. Se eu faço todo ano, a equipe ali balançando. Então, assim, esse é o momento de agradecer a essas pessoas que têm um alinhamento conosco. O União Brasil, por exemplo, tem uma quantidade significativa de vereadores lá na Câmara. Então, eu preciso agradecer essas pessoas, ter um momento com essas pessoas, entender também qual será a nossa estratégia para o ano de 2025. É claro que a questão do Legislativo Municipal diz respeito ao Executivo Municipal, a relação com eles. Mas no que a gente puder contribuir, no que o nosso pessoal puder contribuir, para que a gente possa também fazer entregas, que o Legislativo também possa reverberar aquelas ações que são do Estado e que têm repercussão no âmbito municipal, isso também é importante para construir o debate, para incrementar o debate. Tá certo, então a gente conversou com o governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente agradece muito sua participação. Eu sei que muitos trabalhos, agendas e tudo mais, mas conseguiu estar aqui conosco, e a toda a equipe que está aqui também. E deixa aqui de portas abertas para o senhor continuar vindo aqui falando sobre ações, sobre os desafios que o senhor ainda tem pela frente, né? Tá bom, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo estúdio, ficou muito bonito. Desejo sucesso a você e também toda a sua equipe. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada, obrigada.